E aí, pessoal, tudo certo? Espero que sim. Então hoje eu vim falar para vocês sobre as primeiras civilizações, tá? Então, só recuando um pouquinho, a gente trabalhou anteriormente a questão da Revolução Agrícola, né? Então, a partir da Revolução Agrícola, por volta de 10 mil anos atrás, ocorreu uma mudança bem radical assim, na sociedade, justamente por isso tem o nome de revolução, né? Se a gente fosse comparar lá o paleolítico do neolítico, então houve uma revolução. E a partir disso, então, a sociedade começou a se tornar mais complexa. O que isso significa? O que é uma sociedade complexa? Uma sociedade complexa é o surgimento de instituições, de leis, de normas, de profissões, e isso vai então demandar o surgimento das civilizações. Então, o conceito de civilização ele envolve uma série de fatores que é o surgimento de cidades, o surgimento da escrita, o surgimento de leis, normas, regras na sociedade que vai organizar essa sociedade, profissões também, o comércio vai se desenvolver. Então, a sociedade vai ficando mais complexa nesse sentido, porque lá no Paleolítico isso não havia. Então, a partir das primeiras civilizações, então, a gente estuda a Mesopotâmia, que é o berço da civilização. Então, lá na Mesopotâmia, então, se a gente for lembrar, o termo Mesopotâmia significa terra entre rios, ou seja, faz referência aos dois principais rios, que são o Tigre e o Eufrates. Então, o próprio termo, né, Mesopotâmia vem daí. Meso significa meio e potamos, né, relacionado à água, aos rios. Então, a civilização da Mesopotâmia foi importante porque lá, segundo a história, né, os sumérios, por exemplo, desenvolveram a roda, foram os primeiros a desenvolver a escrita, as cidades. Então, isso é bem importante, né? Lembrando que os rios foram importantes para essas civilizações, tanto para a Mesopotâmia, depois a gente vai ver um outro vídeo sobre o Egito também, e até hoje, né, os rios são extremamente importantes para a nossa subsistência. Então, a água é fonte de vida, então a gente precisa ter esses recursos hídricos. Então, tanto a Mesopotâmia quanto o Egito foram chamadas de civilizações hidráulicas porque utilizaram os recursos do rio para pesca, para fazer os canais de irrigação. Então faziam esse trabalho de construção de canais para ir transportar essa água para a agricultura, né, utilizando também o rio para transporte. Então tudo saía ali dos rios. Então a partir da Revolução Agrícola ali, os povos começaram a se fixar próximos aos rios justamente para utilizar esses recursos. Em termos de escrita, a Mesopotâmia então tem a escrita cuneiforme. Por que é chamado este nome? Porque para escrever eles utilizavam um material em formato de cunha, tipo um prego, vamos dizer assim, com uma ponta, para escrever na argila. Então, a base da escrita era escrito num material de argila, então, utilizando essa argila para fazer a escrita cuneiforme. E como é que eles faziam para tornar permanente a escrita? Eles colocavam em fornos, aquecia então a uma determinada temperatura e depois retirava. Aquilo que estava escrito tornava permanente. Então, por exemplo, para criar uma lei, né, para que ninguém pudesse alterar a lei, então eles utilizavam esse sistema. Como é que surgiu a escrita? Por que surgiu a escrita? A escrita surgiu como uma necessidade para se comunicar entre as pessoas, né, um meio de comunicação entre as pessoas, mas também com outras funções, como por exemplo, comunicação com as divindades, né? Eles faziam salmos, faziam poemas para os deuses, também pela questão matemática, para calcular uma área, para construir um prédio, algo nesse sentido, foi importante então a utilização da escrita. Tá?
Em relação aos povos, os povos da Mesopotâmia são muito conhecidos, né? Os babilônios, os caldeus, os assírios, os sumérios, os hititas, então uma série de povos ali que desenvolveram tarefas, o trabalho, desenvolveram o conhecimento da astronomia, eram povos ligados também à matemática, à arte, então foram povos que se desenvolveram bastante nesse sentido, tá? Os assírios eram povos guerreiros, um povo militar, que tinha cavalaria, tinha infantaria, então eram povos bem equipados assim, em termos militares, tá? As cidades, as primeiras cidades, as principais cidades da Mesopotâmia, Ur, Uruk, Lagash, Nippur, então são as principais cidades da Mesopotâmia também, tá? Em termos de leis, né, tem o Código de Hammurabi, o famoso Código de Hammurabi, que tinha como princípio a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então é o primeiro princípio de leis, o primeiro código de leis. Como hoje, por exemplo, cada país tem a sua constituição, a ideia, né, dos povos da Mesopotâmia e do Hammurabi, que era um governante, né, era de construir uma lei para que ocorresse um princípio de justiça, né? Então, por exemplo, se alguém cometesse um crime, esse crime, essa pessoa deveria pagar na mesma moeda. Então, é o princípio do olho por olho, dente por dente. Então, por exemplo, se um construtor construísse uma casa e a casa caísse sobre a cabeça do dono da casa, o construtor deveria morrer, né? Algo mais ou menos nesse princípio. Em termos de comércio, em termos de economia, a economia basicamente era a agricultura, o comércio e o pastoreio também, tá? Então eram povos ligados a esse sistema de comércio, de pastoreio e agricultura, que era muito importante para a época, tá? Em termos de política, na Mesopotâmia, a política não era centralizada como no Egito. No Egito havia uma pessoa, né, o faraó, que governava toda a região do Egito. Na Mesopotâmia, a gente diz que era uma política descentralizada, pulverizada, ou seja, havia cidades-estado e cada cidade tinha o seu governante. E elas eram independentes uma da outra, governavam de forma diferente uma da outra, só que o conjunto dessas cidades formava aquilo que a gente conhece como Mesopotâmia. Então, o conceito de cidade-estado é cidade autônoma, cidade independente, né? Então, ela não depende de um governo central, como, por exemplo, hoje, né? O Brasil depende, as cidades do Brasil dependem do governo central, do governo federal, para enviar recursos, né? Então, nós hoje somos vinculados a esse governo central. Na Mesopotâmia, não. Cada cidade tinha o seu deus próprio, a sua forma de governar própria. Em termos de religião, a Mesopotâmia tinha a prática do politeísmo, da crença em vários deuses. Então, como eu falei, cada cidade tinha um deus próprio que ganhava o culto a esse deus, né? E também tinha uma peculiaridade em relação à crença, né? As crenças. Então, eles não acreditavam na vida após a morte, né? Diferente dos egípcios, que tinham todo o cuidado, inclusive faziam mumificação para preservar o corpo para uma vida após a morte, os povos da Mesopotâmia estavam preocupados com o aqui e agora. Então, eles não se preocupavam com o depois, com algo além, né, daquela vida que eles viviam. Então, eles se preocupavam muito com o cotidiano deles, com o dia a dia deles, porque a vida para eles era muito imprevisível. Então, estava tudo correndo bem, daqui a pouco vinha um evento da natureza e acabava com uma cidade ou acabava com uma plantação. Então, eles procuravam viver o aqui
e agora, né? Então, o dia a dia dele, o cotidiano dele, tá? Então, isso é uma base, então, daquilo que a gente estuda na Mesopotâmia. Espero que vocês tenham curtido e me aguardem, então. A princípio, eu vou fazer um próximo vídeo, então, sobre o Egito também, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.